Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? Ao redigir O Príncipe, o objetivo de Maquiavel é inequívoco e é pragmático: contribuir para superar a instabilidade política e as guerras intestinas provenientes e decorrentes da pulverização da Península Itálica em principados e cidades-estados, e promover a unificação, ou seja, a centralização do poder. Construir aqui, organizando aqui, um Estado centralizado, que naquele momento histórico, um Estado centralizado era sinônimo de regime absolutista. Porém, naquele livro, A Primeira Década de Tito Livio, ele vai deixar muito claro que mesmo esses estados centralizados sendo absolutistas, que ele inevitavelmente iria rumo a um sistema republicano. Sistema republicano aqui, segundo o entendimento de Maquiavel, onde haja mais liberdade, haja espaços democráticos de participação da cidadania nas discussões e decisões sobre os seus destinos. Né? E, consequentemente, superando essa pulverização e as guerras intestinas, seria a conquista da paz que permitiria a prosperidade para a cidadania, para aqueles que estivessem sobre a órbita do poder de um Estado centralizado. E para tentar alcançar esses objetivos, não se preocupou em escrever uma obra prescritiva e normativa, ou seja, o que deveria ser ao nível da filosofia, da teologia política ou da teoria política existente até aquele momento, que era profundamente dominada pelo pensamento cristão. Mas sim basear-se em exemplos históricos do passado e contemporâneos ao que ele estava vivenciando, a prática política que o levava a contato com os poderosos naquele momento na Europa como representante da cidade de Florença. E é justamente por isso que ele é considerado como um dos fundadores da política como ciência ou da ciência política. Deve-se basear não naquilo que deveria ser, mas no que é, para, a partir dos exemplos, desenvolver uma prática política fundamentada científica. E aqui eu destaquei aqui o que eu gostaria de ler para vocês, uma parte do que ele vai dizer, né? Ele já no início do Príncipe, né, que era muito comum oferecer a obra, um livro que iria ser publicado, a um grande personagem, e ele oferece esse livro, O Príncipe, ao Lorenzo, que era da família de Médici, que era uma família poderosa em Florença, que governou Florença por um longo período e que inclusive elegeu vários papas, eram pertencentes a essa família Médici. Então, a família Médici, que dominava Florença, ou exercia influência sobre Florença por um longo período, tinha poder, e Maquiavel, naquele momento, ele vislumbrava que, por ser membro da família de Médici, com todo esse poderio, que esse Lourenço, que era a expressão máxima do poder político na cidade, né, de Florença, poderia ser aquele que conduziria ou contribuiria para a unificação da Península Itálica. Mesmo ele admirando César Borgia recentemente já tinha morrido. Mas que esse Lorenzo, que era da família Médici, poderia. Né? Então ele vai dizer aqui, no ofertório, né, do livro ao Lourenço, né, ele vai dizer: querendo eu ofertar à vossa magnificência uma prova qualquer da minha obrigação, não encontrei entre as minhas posses nada que mais prezado me seja, ou que tanto estremeça, quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, adquirido por uma longa experiência das coisas atuais e uma repetida lição das antigas, as quais, tendo eu com muito afinco, detidamente estudado, examinando, remeto à vossa magnificência, etc, etc. Ele esperava que com essa dedicatória ele poderia influenciar esse Lourenço. Porém, infelizmente, por uma série de contingências históricas, né, Lourenço não é esse personagem que Maquiavel vislumbrou, porque no fundamental a família Médici é uma família de comerciantes, de mercadores e de banqueiros. E claro que a burguesia nascente, naquele momento, ela financia guerras, financia príncipes, financia imperadores para promover a unificação. Mas ela não investe o seu capital nessa atividade. Por quê? Porque investir capital
dinheiro na formação de exército em guerras, o futuro é incerto. Se for vitorioso, permite o saque, permite o domínio sobre outras áreas, sobre regiões, o saque, etc, etc. Caso seja derrotado, perdeu o capital, perdeu o dinheiro investido. Então, ele vai aqui mostrando o realismo de Maquiavel, nesse momento aqui que eu estou analisando para vocês, ele vai dizer: tanta diferença existe entre o modo como se vive e como se deveria viver, e aquele que se preocupar apenas com o que deveria ser feito, em vez do que se faz, antes aprende a própria ruína do que a maneira de conservar. O homem que desejar fazer profissão de bondade, muito natural é que se arruíne entre tantos que são perversos. Veja aqui, quando se trata de príncipes, também que estão disputando o poder. E claro que disputando o poder, disputa com aqueles que detêm o poder. E aqui ele é interessante, que ele está dizendo aqui, tantos que são perversos, ele vai daqui mais à frente dizer que alguns príncipes são considerados pródigos, outros rapaces, alguns são cruéis, outros piedosos, perjuros ou leais, afeminados ou pusilânimes ou truculentos e animosos, de humanidade ou soberbo, lascivos ou castos, estúpidos ou astuciosos, enérgicos ou tíbios, graves ou levianos, religiosos ou ateus e daí afora. Não é? Ele, como representante de Florença, ele viaja por várias partes da Europa e conhece e convive com os poderosos reis, imperadores, príncipes daquele momento histórico. Então ele conhece pelo estudo sistemático e com muita dedicação a história política, as ações políticas e por aquilo que ele está vivenciando. Então é um grande conhecedor, não é? É um grande pensador e ele vai acumular todo esse conhecimento e vai colocar nesse livrinho aqui, O Príncipe. Então aqui, acredito aqui que é importante salientar que Maquiavel tem dois elementos fundamentais que são ponto de partida de todas as análises de Maquiavel, que diz respeito à compreensão dele sobre a natureza humana. O primeiro, para Maquiavel, as coisas humanas próprias à natureza se repetem. Portanto, o estudo do passado e de exemplos contemporâneos devem ser conhecidos e estudados pelos que exercem o poder ou desejam conquistá-lo. Refletindo sobre o funcionamento das coisas humanas, estimo que o mundo se sustenta no mesmo estado em que sempre esteve em todos os tempos. Portanto, o caminho a ser seguido é o da imitação. Para imitar, precisamos conhecer, precisamos estudar. Então, volto a reafirmar. Maquiavel chama a atenção todo momento que é necessário estudar, é necessário conhecer o passado e a contemporaneidade para projetar o futuro, para construir o imediatamente posterior. Não é? E que isso, segundo ele, é um processo de imitação. O passado, segundo ele, apresenta os exemplos que permitem não cometer erros. Não se cometer erros, não ser levado à ruína, não ser levado à derrota. Portanto, conhecendo os exemplos passados e contemporâneos, o príncipe poderá não cometer erros que o leve a perder o poder, e sim, com ser um bom conhecedor, dotado de virtude, ele pode manter o poder. E em outro momento ele vai dizer também o conhecimento e o exercício das práticas e das artes militares. O segundo aspecto é que a natureza humana ela é perene, se mantém ao longo do tempo e contrapondo-se aqui, Maquiavel contrapondo-se aos autores medievais, em geral sob o predomínio do cristianismo, afirma que a natureza humana é má, é egoísta. E veja, segundo as palavras de Maquiavel, dos homens, com efeito, pode-se dizer em geral o seguinte: eles são ingratos, volúveis, simuladores ou dissimuladores, inimigos dos perigos e ávidos de ganho. Portanto, deve-se agir levando em consideração que não se deve confiar na bondade alheia, pois isso poderá nos expor ao perigo e à ruína. Isso significa, aqui,
que todas essas características próprias da natureza humana, elas se manifestam? Não, não necessariamente. Desde que o príncipe respeite os interesses dos súditos. Se esses interesses são respeitados, eles são tratados com benevolência, esses instintos, essas características, não vão se manifestar, porque não é necessário. Então, aquilo que nós trazemos da nossa natureza humana pode se manifestar de uma forma ou de outra, ou não se manifestar, dependendo das condições reais, das condições concretas em que vivemos. Então, esse aspecto aqui é que um destaque da concepção maquiaveliana, né, sobre a natureza humana, que vai influenciar e determinar o comportamento dos súditos e dos príncipes. Esses dois pressupostos vão ser retomados aqui por Thomas Hobbes. Segundo Thomas Hobbes, a natureza humana é egoísta e hedonista. E isso, inclusive, é um debate, uma compreensão que se mantém muito atual. Se nós quisermos forçar um pouco o raciocínio, é só perceber, fazer para vocês um desafio. Veja o comportamento de vocês. Veja as ações que vocês desenvolvem no cotidiano. Não é para satisfazer os seus interesses, não é para você conquistar os seus objetivos. Olhe os seus próximos, olhe os seus parentes, olhe os seus amigos. Então, aqui Maquiavel chama a atenção. Isso, segundo ele, segundo Maquiavel e depois segundo Thomas Hobbes, é inerente à natureza humana. E, em suma, Maquiavel está aqui chamando a atenção de que aquele que quer conquistar o poder, manter o poder, ou seja, você que quer satisfazer suas necessidades, atender os seus interesses e seus objetivos, não pode ficar naquilo que deveria ser, e sim fazer o que é necessário para alcançar e atingir os seus objetivos. Sendo assim, Maquiavel está analisando e desenvolvendo aquilo que diz respeito à sua vida cotidiana, à nossa vida cotidiana. Então não é nada estranho a gente partir de Maquiavel, do que ele escreve, dos ensinamentos que ele traz, para nós entendermos a realidade em que vivemos, inclusive o nosso comportamento cotidiano.